Gente, vocês vão me perdoar a minha cara inchada e o meu cabelo e tudo. Eu acordei às 5 da manhã, 5 e pouco da manhã, com esse pesadelo horrível. Pra quem não me conhece, esse barulho aqui. Pra quem não me conhece, eu sou a Mika e eu falo de espiritualidade e tenho um pouco de mediunidade onírica. Na verdade, eu tenho mediunidade onírica. Eu tô falando um pouco aqui porque direto ao ponto. Pra quem não sabe, eu fiz um vídeo que são os sonhos apocalípticos, meus sonhos apocalípticos e zumbis na Terra, coisa do gênero. E nesse vídeo eu falo um pouco dos sonhos proféticos que eu tinha e que eu tive, e dos sonhos simbólicos em relação ao mundo, o que o mundo tá passando, né? Os tempos de tribulação, os tempos difíceis, não simplesmente difíceis, são tempos realmente críticos, entende? Caóticos. O negócio tá caótico. Bom, enfim, vou contar o que aconteceu. Não foi assim que começou meu sonho. Coisas normais da vida, lembranças e tal, né? Trabalho de faculdade. E aí, de repente, o sonho ele vai começando a ficar meio macabro. E aí ele foi andando pra um ponto assim em que eu tava indo pro meio dessa floresta, que era noite, e tava entardecendo e tal. E eu tava como se eu estivesse passeando com cães, mas no caso eram lobos. E eu lembro que tava junto comigo o meu irmão, que ele também tava passeando com os lobos. E aí na coleira mesmo, sabe? Tipo assim. E eu lembro que apareceu uma pessoa, um membro da minha família que já faleceu. E no meio dessa floresta, enquanto a gente tava andando. Qual que era o contexto? Eu não sei porque que eu tava andando com aqueles lobos, eu só sei que eu amava eles. Eu tava tipo com uns 2 lobos assim, carregando, acho que até mais, e meu irmão tava tipo com uns 2. E aí, no meio dessa floresta, no meio que a gente tava andando e tal, chegando perto de um lugar que parecia assim, sabe aquelas estandes que ficam no meio da rua, que ficam no meio do nada, assim, barraquinha de pastel, sei lá, essas coisas. Então, a gente tava chegando perto desse local aí. E aí apareceu 2 carros que pareciam tipo carros de polícia, não sei o que eram, que eles queriam alguma coisa com a gente, entende? Não sei o que. Eles queriam pegar os lobos, eu não sei o que aconteceu, eu não lembro mais direito, graças a Deus. Ou talvez não sei, sabe? E aí eu consegui dar um jeito lá de tipo fingir que eles não existiam, sei lá o que eu fiz. E a gente continua andando. Aí, seguindo adiante, a gente tá chegando perto e o que acontece, gente? Começa a virar um negócio macabro. No chão, vai aparecendo, conforme a gente vai andando, vai aparecendo no chão, assim, em ordem, ordenado, certo? Como se fosse, sabe aquele pessoal... Vocês já viram camelôs, assim, mas em lugares, assim, bem pesados, assim, tipo Brás e tal. Que o pessoal fica ali sentado e tem um tapetinho mostrando os artigos que eles estão vendendo. Então, era exatamente assim. E o que eram esses tapetes que estavam no meio desse caminho? Eram peles de lobo. Peles de lobo abertas, assim, sabe? Igual quando você... tapeçaria de... Sabe? De caçador e tal, pele de verdade. E não... Eram as peles de lobos, assim, eles totalmente arrancados.
parecia que eles tinham acabado de ser arrancados praticamente, porque ainda tinha aquele tom meio vermelho do sangue, sabe? Então eu tava vendo da parte interna do corpinho deles. E em cima do corpinho deles, de cada um desses lobos, né? Tinham lobos de várias cores, tinham mais amarronzados, tinham que eram mais acinzentados. Estavam como se fossem realmente artigos sendo vendidos, a carne deles, né? A carne, os membros, provavelmente os ossos, eu não lembro, não vi direito. Mas eu via, tipo, como se fosse a carne, tipo aquela bisteca, sabe? Bisteca, assim, bem em cima do tapete, tudo organizadinho, assim, sabe? Como se fosse um banquete e tal. E eu comecei a ficar apavorada com aquilo, porque eu tava andando com os lobos. E eu lembro que nessa hora o meu irmão, ele começou a ir embora. Ele não queria mais ficar lá. E eu lembro que eu continuei andando. Mas era porque eu ainda tava processando, mas eu fui andando e eu já queria voltar, mas eu sabia que eu não podia mais voltar daquele caminho, porque tinha aqueles carros de polícia, aqueles carros de sei lá quem, e que se eu voltasse, ia dar ruim. E outra também, tinha uns lobos andando atrás de mim. E esses lobos, eles pareciam um pouco bravos, um pouco, não sei, violentos, sabe? E esses lobos violentos, não obstante, eram exatamente os lobos que eu tava levando na coleira, que agora estavam atrás de mim. E que eu fiquei com medo deles me atacarem. E aí, nessa hora, né, que eu já não tava mais com os lobos na coleira, eu comecei andando por meio dessas estandes que eu já tava me aproximando. E era essa fumaceira, sabe, de churrasco que tava tendo, que eu já não conseguia ver nada. E olha que coisa engraçada, conforme eu ia me aproximando, gente, sabe quando você tá andando dentro d'água? Então, o meu corpo começou a pesar. O negocinho, a menina aqui, era como se tivesse uma resistência, um vento, sei lá o que era, que não deixava ela andar. Eu comecei a perceber que eu tava entrando em um clima denso, pesado, e que tava ficando macabro. E eu lá no meu instinto de fuga, querendo correr. Então eu tava querendo correr pra sair logo daquele lugar. Tá ficando cada vez mais pesado, cada vez mais pesado. E aí o que eu comecei a ver nessas estandes? O que eram essas estandes? Essas barraquinhas. Elas eram barraquinhas de comida. E essas barraquinhas de comida eram tudo carne. Carne de lobo. E era como se fosse um festival de carne de lobo, sabe? Com a diferença que não era nenhum festival bonito. Era tipo literalmente barraquinhas assim, muito, não diria rudimentares, mas muito assim, sabe? Com um clima muito denso. E tudo muito amarelo também, que eu lembro. E só tinha homem nessas barraquinhas. E esses homens, eles estavam lá, né, mostrando as carnes, comprando, comendo. E aí eu fui andando, né, querendo correr e olhando assim pros lados, e eu vi que o negócio tá ficando ainda pior. Era aquela fumaceira de churrasco. E aí eu fui andando mais pra frente e eu vi o quê? Eu vi vários bebês mortos. Em sangue, assim, ainda. Sabe quando... Sabe aqueles... pessoal de peixaria que fala, gente, que... Você vê lá no meio do gelo os bichinhos lá mortos pra eles limparem ainda. Então, era exatamente isso, só que no caso eram bebês mortos. E aí os caras comendo. Os caras comendo e os caras cozinhando, rindo na maior alegria, normalmente, sabe? Que nem tiozão na laje. E era exatamente desse jeito, cara.
Isso, na hora que eu acordei, eu fiquei pensando muito isso, assim. Eu pensei nessa palavra, tipo, lobo em pele de cordeiro, sabe? Não sei porquê. Talvez não faça nenhum sentido, talvez sim. E nessa última parte do sonho, antes de eu acordar assustada, né? O cara tava comendo no espeto, entende? Comendo no espeto os animais e, tipo, era tudo muito violento, sabe? Mas eles agindo como se fosse algo natural. E antes de eu terminar o sonho, que eu já tava querendo sair, já tava ficando horrível, gente, já tava ficando horrível, porque quando começou a aparecer esses bebês ensanguentados, eu vi que lá no fundo era como se fosse uma feirinha interminável. Eu sabia que ia aparecer coisa pior, entende? E que tava sendo coberta por essa neblina, assim, sabe? Então, antes de eu chegar nessa parte, e quando eu comecei a ficar mais lúcida dentro do sonho, né? De que tava dando ruim, e eu queria sair, alguma voz, que eu acho que era minha, mas alguma voz, ela ecoou, assim, pelo lugar que provavelmente foi só dentro da minha mente, porque ninguém tava escutando, mas ele ecoou dentro do sonho, assim, falando assim: o homem não tem fome, porque se ele tivesse fome, ele pararia de comer. E na hora que eu ouvi isso, eu acordei. Então vamos lá. O que eu quero dizer com isso, gente? Respondendo e analisando essa frase que eu ouvi no sonho. Eu fiquei pensando comigo, assim, que esse negócio do churrasco, ele me lembrou exatamente esse contexto de nós, principalmente aqui no Brasil, né? Tem em outros países também, que é comum essa tradição de fazer churrasco, mas aqui no Brasil acho que é o país que mais tem esse costume. Que a gente faz churrasco, a gente compra 2 kg de carne, acho que às vezes até mais, sabe? E a gente fica fazendo churrasco o dia inteiro. E a gente vai comendo e vai... Se você gosta de churrasco, cara, eu não tô te julgando. Porque eu gostava muito de churrasco desde que eu era criança. Hoje eu não faço mais churrasco, ainda não... Eu até como, mas eu não como antigamente, sabe? Igual aquelas outras pessoas, né? Que elas vão comendo. E assim, é um negócio que não para, entende? Você já tá estufado. Você toma cerveja, bebe cerveja, você já tá estufado. Ou talvez não, né? Se você tá acostumado a ser um bebedor da vida. Enfim, você vai comendo, sua pança vai enchendo e você tá lá comendo. E aquele cheiro pestilando a casa. E enfim, né? E isso me fez pensar e refletir sobre como é essa coisa. Que o meu sonho, ele tava falando de certa forma de consumismo. Mas não de um consumo, simplesmente de uma visão, gente, concreta. Mas um consumo num sentido abstrato da coisa, do ser humano, que ele fica consumindo, seja o que é que for, porque ele tem uma fome insaciável da alma, que ele vai buscar o prazer nesse excesso. E isso me fala muito sobre isso, porque o homem, cara, a gente tem tantos costumes, e esse mundo, principalmente hoje em dia, né, com essa era do consumismo e tal, eu acho que a gente nunca consumiu tanto, eu acho que nunca existiu uma maldade, assim, digamos assim, uma má influência, uma má tradição, um mau costume que foi tão acentuado e tão grande neste mundo que nem o consumismo. Porque o ser humano, ele vai ficando com esse vazio e aí ele vai tentando preencher com os prazeres ilusórios da matéria, que é a ilusão de Maia, entende? E ele vai buscando pequenas felicidades nessas coisas. Tem um vídeo que eu assisto ele desde que eu tinha uns 12 anos não, porque eu acho que nem lançou nessa época, eu acho que desde eu tinha uns 14, 15 anos, que até hoje eu assisto ele, que é essa animaçãozinha desse animador, desse artista muito louco, que ele fez essa animação que se chama Happiness.
E eu vou colocar na descrição pra vocês verem, porque eu não posso mais colocar, ninguém mais pode colocar esses vídeos e essas músicas por muito tempo, que você já é violação dos direitos autorais, sabe? Mas vou colocar aqui uns gifs ou umas partes que fala exatamente desse consumismo exacerbado. Eu sempre fico pensando nisso, quantas coisas a gente já naturalizou na nossa vida que a gente não para mais pra pensar na natureza delas. Isso é uma coisa, assim, impressionante. Tudo pra encher o bucho no fim da tarde de domingo, ficar de ressaca e com colesterol alto, sabe? Eu fico pensando muito nisso, tipo, não é suficiente comer um bifinho, sabe? Tudo bem, sabe? Às vezes, eu acredito muito nisso. As festas e tal, elas são muito importantes pra celebrar. Isso já acontece desde tempos remotos, antes, tempos de paganismo que a gente herdou, né? É uma ação simbólica da fartura, da abundância, sabe? Celebrar a Deus, celebrar a vida pela abundância da vida. Mas quando essa festa começa a se tornar uma coisa negativa, que é exatamente o quê? O seu desequilíbrio, que é o excesso, você sabe o que é que dá a combinação do vazio da alma não preenchida por nada, e um prazer imediato. É o consumismo, entende? É o ser humano que vai buscar toda hora esse prazer para se alimentar. E daí vai virando aquela bola de neve, que é a pessoa que ela vai ficando fascinada, ela não consegue sair do negócio, entende? E quanto mais ela usa aquilo, quanto mais ela consome aquilo, mais ela quer. Então é tipo uma coisa que a pessoa busca pra se satisfazer, mas de certa forma ela nunca tá satisfeita. Coisa para se pensar, sabe? E aí esse fascínio é tão grande, tão enorme, que é como esse sonho. A pessoa já tá começando a fazer coisas violáveis, contra a vida. Entende? Tá comendo coisas de forma violenta e totalmente instintiva, sem perceber os danos, sem perceber os prejuízos, comendo bebês, entende? Eu não sei mais o que tinha pra frente daquela feirinha, mas eu vi, tipo, um pequeno glimpse, assim, do negócio, que o negócio era pior do que os bebês mortos. Então, assim, ainda bem que eu acordei antes disso. Mas eu acho que essa coisa da feirinha interminável, infinita, e na hora que eu falei, essa voz veio no sonho falando: o homem não tem fome de verdade, porque se ele tivesse fome de verdade, ele pararia de comer. Eu acho que tem muito essa relação simbólica, uma feirinha infinita que não acaba nunca, e que quanto mais fundo você vai nesse consumismo de comer as coisas, mais piores vão ficando essas comidas. É exatamente isso, porque é exatamente o processo da pessoa, por exemplo, drogada, que ela começa com uma coisinha muito pequena. Uma droga, digamos assim, um pouco mais leve. E aí ela vai querendo coisas mais pesadas. Aí ela vai indo pra cocaína, aí ela vai indo pro crack, e aí ela vai vir, entende? É exatamente o processo que acontece com a gente fala que é só a pessoa drogada que passa por isso. Meu amigo, é o que eu falei, tem coisas e costumes que a gente já naturalizou na nossa vida que são drogas, são exatamente drogas. E que é só porque não é um tráfico, só porque não é contra a lei, a gente acha que é normal. Amigo, é normal a pessoa ficar 24 horas passando o feed de notícias. É normal, é natural a pessoa ficar comprando celular a cada 6 meses, a cada 1 ano. Isso é normal? Não é normal, tá entendendo? É o que eu tô falando pra vocês. Qualquer coisa em excesso também, não precisa nem ser isso, sabe? Pode ser um pensamento, uma atitude, que é uma coisa que a pessoa ela não consegue. Por exemplo, sexo. A pessoa, ela vai
pornografia hoje em dia, né? Pornografia, a pessoa, ela entra em um buraco e ela não sai mais. E tem um livro muito interessante que eu não recomendo porque ele é muito distópico. Distópico não, né? Digamos assim, meio... Ele vai mais pro lado de fortalecer um ponto de vista pessimista, que é Homens, Mulheres e Crianças, não sei, mas foi um livro que eu li quando eu tinha uns 14 anos e aquilo me deixou muito chocada. E nesse livro ele fala, né, ele vai narrando a história de cada personagem, cada arco é uma história diferente de cada personagem do ponto de vista, e tem nessa história um personagem que ele é um garoto, um adolescente, que ele começa a ver pornografia, acessar pornografia e tipo, ele começa com uma coisa básica. E aí ele começa a se tornar o quê? Uma compulsão que quando você vê, ele já tá usando, ele já tá buscando e pesquisando gêneros, né, de pornografia que são completamente bizarros, entende? Por quê? Porque aí a pessoa não vai percebendo. A densidade vai levando a pessoa a procurar formas de prazeres cada vez mais densos. Eu não tô falando em grego aqui, não adianta fazer uma de santo. Você já deve ter passado por isso em algum momento e alguma forma. Se você não passou, parabéns. Ou que sorte, não sei. Que é exatamente isso. Você começa com uma coisa aparentemente inofensiva. Mas se aquilo não se faz de uma forma moderada, com significado, e você vai entrando naquele processo inconsciente, sendo levado pelas massas, sendo levado por aquele fascínio, quando você vê, você já tá acessando, consumindo coisas extremamente bizarras. Não percebe por quê? Porque é exatamente assim que vai incutindo essa coisa da fome insaciável da alma. Ela não... Você acha que a pessoa tem consciência de que ela tá fazendo, já tá indo pra um lugar estranho e bizarro? Não, cara. Porque se ela percebesse, ela já tava saindo, entende? Já nem tava nele. É uma coisa que a pessoa vai naturalizando, vai romantizando, vai achando normal. É só ver. Pega uma pessoa que é depressiva por 30 anos, ela começa a achar normal pensar coisas negativas, coisas densas. Ela já se torna uma parte da vida comum dela. Falar pra ela que nada presta, que ela quer morrer, ela fala isso na maior naturalidade. Ela tá lá chupando sorvete, eu quero morrer, e pra ela é normal isso. Eu tô falando sério, cara. As pessoas estão se acostumando e se acostumaram muito com a densidade. Então, esse sonho, esse vídeo que eu tô falando aqui, e essa interpretação, eu tomo aqui como um comunicado, um aviso pra você que talvez esteja passando por isso, ou pra você ter um pouco mais de consciência, um pouco mais de ciência das coisas que você faz no dia a dia, das coisas que você possa estar fazendo e das coisas que você possa estar criando um alicerce para algo ruim na sua vida. As coisas têm que ser feitas com equilíbrio e com moderação. E não devorem as coisas. Devorar é uma coisa que você não deveria fazer. Sempre que você estiver fazendo uma coisa, pense nisso. Eu estou devorando isso? Eu estou usando, fazendo isso? Ou eu estou devorando? Porque quando você começa o processo de devorar, aí que começa a sua bestialização, entende? Então...